Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é esse caminho de mesa Cronos, tá? Ele tá muito bonito, eu fiz ele com linha, e durante o vídeo vocês vão ver qual a linha que eu tô usando, a agulha, quanto de novelo que eu gastei. Então é importante vocês irem assistindo ao vídeo para ter todas essas informações, tá bom? O que é legal nesse vídeo, diferente dos outros que já fazem esse tipo de trabalho, é que eu vou ensinar vocês a fazer esse trabalho do tamanho que vocês quiserem, tá? Tanto da largura quanto do comprimento. Do comprimento é fácil, né? Só você ir acrescentando aqui os bicos do desenho. Mas e a largura, né? Se você quiser fazer mais fino que o meu, ou mais largo que o meu. E se você estiver trabalhando com um fio diferente do meu, como é que você vai fazer, né? Então, nessa aula eu dou todas essas dicas de como calcular o tamanho do seu trabalho para você fazer ele do jeito que você quiser, tá bom? Então, espero que vocês gostem, que assistam o vídeo até o final. Se você assistir ao vídeo até o final, não deixa de curtir. E é muito importante vocês assistirem o vídeo até o final, porque no final também vai ter as sugestões do meu canal para você assistir a um vídeo de acordo com as coisas que você já gosta, tá? Então, é bom também ficar até o final do vídeo para ver qual vai ser a sugestão do meu canal para você, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar o nosso trabalho. Só já para dar uma dica, a gente começa por esse quadrado central, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então vamos começar o trabalho com a laçada inicial, esse nó corrediço. E aí vamos iniciar o nosso quadrado com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho na primeira correntinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fecho o anel com ponto baixíssimo. Então, assim eu tenho o meu anel inicial. A primeira carreira de um quadradinho tradicional, você sobe 3 correntes, faz mais 2 pontos altos dentro do anel, que aí vai ser como se fosse um grupo de 3 pontos altos, né? As primeiras 3 correntes equivalem a um ponto alto. Daí são 2 correntes, no mesmo anel a gente faz mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí faz 2 correntes e começa o grupo de novo. No total dessa carreira, a gente tem que ter 4 grupos de 3 pontos altos com 2 correntes de espaço. Bom, então fiz aqui os 4 grupos de 3 pontos altos e agora eu teria que fazer 2 correntinhas de espaço, só que eu quero preparar o fio para a próxima carreira. Então, vou fazer só uma correntinha e aí na terceira corrente de altura eu faço um ponto baixo, que ele tem o tamanho de uma correntinha também. Então, é como se eu tivesse duas correntes, né? A distância de 2 correntes, mas eu preparei o fio para a próxima carreira. Para a segunda carreira, nós vamos começar aqui no canto, fazendo o canto pela metade. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2.
Então, aqui é a metade do canto. Quando eu terminar a carreira, eu tenho ainda que completar esse grupo aqui. Na lateral, eu faço uma corrente. Vou para o próximo grupo e aí faço o grupo completo. São 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes. E aí faz mais 3 pontos altos. Então, esse é o canto completo. Que o primeiro que eu fiz pela metade. 3. Então, esse é o canto completo. Para a lateral, uma corrente só. E aí vai para o canto e faz o canto completo de novo. Então, eu vou seguir esse padrão e encontro com vocês no final para terminar esse grupo aqui que ficou pela metade. Então, já estou aqui na última lateral do trabalho. Então, como é lateral, vou fazer uma corrente só. E aí, vou completar esse canto que está pela metade. Vou fazer aqui 3 pontos altos. 2 e 3. E aí, vou preparar o fio para a próxima carreira. Vou fazer só uma corrente e um ponto baixo na terceira corrente de altura. Um ponto baixo. Então, agora a gente já está com o fio preparado para a próxima carreira. A próxima carreira é o mesmo padrão. Vamos fazer o canto pela metade. 3 correntes de altura, que é o primeiro ponto alto. E aí, aqui no mesmo espaço do canto, vamos fazer mais 2 pontos altos, para ficar em 3. E aí, no final da carreira, eu termino, né? Na lateral, os espaços são de uma corrente só. No espaço de uma corrente, agora a gente já tem como fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Ainda é lateral, então vou fazer só uma corrente e aí vou para o canto e faço o canto completo, que são 3 pontos altos e 3, 2 correntes, mais 3 pontos altos ainda no mesmo lugar, para formar o canto do quadrado. 2 e 3. Como eu estou na lateral, eu vou fazer só uma correntinha. No espaço de uma corrente, eu já posso fazer um grupo de 3 pontos altos. 2 e 3. E aí, uma corrente, porque eu ainda estou na lateral, e eu vou para o canto e faço o meu canto completo novamente, tá bom? Então, esse é o padrão dessa carreira e eu encontro vocês no final. Então, já estou quase no final da volta e aqui eu tenho que terminar esse canto. Então, como eu estou na lateral, eu ainda vou fazer uma corrente de espaço, venho para o espaço e faço mais 3 pontos altos. 2 e 3. Daí eu vou preparar o meu fio para a próxima carreira. Vou fazer só uma corrente e aí na terceira corrente de altura eu faço um ponto baixo. Com isso eu preparei o fio para a próxima carreira.
A próxima vai seguir esse mesmo padrão, então é a última que eu vou fazer com vocês em vídeo, antes de eu adiantar o trabalho, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, 3 correntes, que é um ponto alto, e vou fazer o canto pela metade. 3 pontos, as 3 correntinhas, mais 2 pontos altos. Na lateral, uma corrente. No espaço de uma corrente, já dá para a gente fazer um bloquinho aqui de 3. 2 e 3. Na lateral é uma corrente ainda. Eu tenho mais um espaço, então eu faço mais um bloco. Então, em cada corrente você vai ter um bloco a mais, desculpe, em cada carreira, né? Em cada carreira você vai ter um bloco a mais na lateral. E como é lateral ainda, mais uma corrente. E aí eu venho para o canto e faço o canto completo. 3 pontos altos, 2 e 3, 2 correntes e faz mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 e 3. Aí, como é lateral, uma corrente, e aí faz os blocos nos espaços de uma corrente, nos bloquinhos de só 3 pontos altos. Uma corrente, porque é lateral, no espaço faz mais 3 pontos altos. 2 e 3. Como é lateral ainda, uma corrente, aí no canto você vai fazer o canto completo, ok? Então, eu vou terminar essa minha carreira e já volto. Bom, então, já cheguei bem ao finalzinho aqui da minha volta, e aí eu vou fazer uma corrente, porque ainda é lateral, e eu tenho que terminar o primeiro canto. Vou fazer aqui 3 pontos altos, 2 e 3. Vou preparar o fio para a próxima carreira, fazendo uma corrente só e ponto baixo na terceira corrente de altura. Com isso, eu preparei o fio para a próxima carreira. Bom, eu já tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer esse quadradinho tradicional, né? O que a gente chama de granny square, né? Então, é nesse momento desse quadrado inicial que você decide o tamanho que vai ficar o seu trabalho. Então, eu vou fazer um caminho de mesa, né? O caminho de mesa, ele tem que ter entre 48 e 50 centímetros de largura. Então, é nesse momento que eu vou decidir, com o quadrado inicial, esse tamanho que eu quero. Então, assim, eu vou fazer o quadrado inicial, aí depois ainda vai ter o preenchimento, né? E um bico, né? Um acabamento final. Então, eu estou calculando que para conseguir esse tamanho de entre 48 centímetros e 50 centímetros, eu estou querendo fazer um quadrado de 46 centímetros. Só que detalhe, é nessa direção aqui, porque o quadrado vai ficar, na verdade, como um losango. Ele vai ficar nessa posição no trabalho, não vai ficar assim, vai ficar assim. Então, a largura tá aqui. Então, é nessa direção aqui que eu vou fazer, que eu vou ficar medindo o meu quadrado até conseguir 46 centímetros aproximadamente, né?
Então, eu vou querer aproximadamente 46 centímetros nessa largura aqui, né? De um bico ao outro bico. Não é de lateral a lateral, é de canto a canto, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu até conseguir chegar a 40, por volta de 46 centímetros. Vamos lá. Bom, gente, vocês podem ver, eu já dei uma adiantada e tanto, né? Bom, então olha só, na última parte do vídeo, eu comecei esse quadrado central, esse aqui é o quadrado central. Aí eu falei que é no momento do quadrado central que você define a largura que você vai querer o trabalho, né? Então eu comentei que um caminho de mesa, ele tem entre 48 e 50 centímetros. Então, como ainda vai ter preenchimento e bicos, eu decidi fazer um pouquinho menor, né? E aí eu decidi fazer com 45 centímetros, tá? Ele é medido de canto a canto. Então, daqui desse canto do quadrado até esse outro canto do quadrado, eu tenho 45 centímetros. Para quem está querendo fazer assim igualzinho ao meu, então aqui a gente tem o centro do trabalho, né? A gente tem que achar aqui o centro. O centro está aqui. Então, vamos ver quantas carreiras eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? Então, para ficar com essa linha que eu estou usando, para ficar com 45 centímetros nessa largura de canto a canto, eu fiz 18 carreiras, tá bom? Mas isso você vai fazer do tamanho que você quiser, tá? Você pode estar usando linha mais fina, então também você vai fazer o seu quadrado até a medida que você quer. E se você quiser essa medida mesmo de 45 centímetros e a linha for mais fina, você vai ficar com mais carreiras, né? Então, isso vai depender totalmente do trabalho que você quer fazer e do fio que você está usando. O que você tem que se preocupar é que essa largura aqui é a largura quase definitiva, é quase a largura já final do seu trabalho. Aí eu já botei aqui o cinza aqui no meio, já botei um rosa aqui, eu já tô até acertando, já acertei essa lateral, já tô acertando aqui o topo e aqui tô acertando também essa lateral, então já tá nesse ponto. Então, tudo que eu fiz aqui, que eu adiantei desse lado, eu vou repetir desse outro lado aqui em vídeo com vocês, tá bom? Então, aqui a gente já sabe que tudo deu certo, todos os meus cálculos aqui deram certo, e aí eu vou fazer aqui com vocês em vídeo desse lado, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu ainda tô com a câmera na mão para poder mostrar bem os lugares certinhos onde nós vamos continuar o trabalho, ok? Então, a continuação do trabalho, eu vou fazer essa parte cinza, esse bico cinza, desse lado aqui do bico do quadrado, tá? Então, eu vou fazer exatamente isso aqui. Para quem está seguindo exatamente a quantidade de pontos que eu estou fazendo, então eu vou contar aqui para mostrar para vocês aonde que eu iniciei o cinza. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos. E aí eu comecei no espaço logo em seguida ao 8º bloquinho, tá bom? E aqui desse lado eu venho fazendo, né, a carreira. E aqui desse lado eu terminei no mesmo lugar, faltando 8 bloquinhos para terminar aqui a lateral. Agora, caso você não esteja fazendo exatamente com a minha quantidade de pontos, eu vou mostrar como que eu cheguei a essa conclusão, como que eu cheguei a esse cálculo. Eu tô aqui, olha, no centro do meu quadrado, tô aqui no centro do meu quadrado, e eu vou subir as carreiras aqui para ver onde é que é a metade certinho aqui da minha lateral do quadrado. Então, eu vou subindo aqui, ó,
bloquinho, espaço, certinho para não perder, né? Bloquinho, espaço. Terminei aqui no espaço. Eu não vou começar nesse aqui do meio, não. Eu vou voltar um espaço. Então, o meio é esse espaço aqui. Eu vou voltar um. Então, é aqui que eu vou iniciar o meu trabalho. Vamos ver se eu tenho 8 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igualzinho. Então, entenderam como é que eu fiz o cálculo? Eu encontrei a metade, o espaço que é a metade, né? Só confirmando aonde que é, né? Aqui vai subindo certinho, sem se perder, isso. Cheguei na metade certinho, onde é que é, e aí eu vou inserir o fio um espaço antes, tá? Eu quero que tenha mais parte crochetada do que parte sem crochê. Então, é dessa maneira que eu calculo aonde que eu vou começar esse meu segundo bico, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então eu tô aqui na ponta, né, do meu quadrado, que é a ponta oposta de onde eu já tô continuando o trabalho, tá vendo? Se você, na hora que você faz isso pela primeira vez, você pode fazer em qualquer canto do quadrado, tá bom? Aqui na hora eu nem pensei, escolhi qualquer canto e fiz a minha continuação cinza. Mas agora que eu já tenho a continuação lá, eu tenho que colocar no canto certo, né? Então, como eu falei, a gente tem aqui a metade, né, do meu canto, da minha lateral, né? Aqui tá o centro do trabalho e aqui tá a metade da minha lateral. Aí só que como eu falei, eu não quero na metade, eu quero que a parte crochetada fique um pouquinho maior. Então eu venho um quadradinho aqui a mais, eu coloco um quadradinho a mais aqui na lateral. Então é nesse local aqui que eu vou inserir a minha nova linha. Vou até botar o dedo aqui para não perder. Então eu vou fazer aqui a minha laçada inicial. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. E aqui pela frente, pelo lado direito mesmo do trabalho, olha, eu vou inserir a linha pela frente. Já vou puxar o fio do novelo e aí eu já prendi com segurança o meu fio novo. Aí aqui eu vou fazer as 3 correntinhas de altura, que é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2, aproveitando já para prender, esconder esse fio dentro dos pontos altos. Então, aqui eu faço o meu primeiro bloquinho. Aí segue o padrão, né? Segue o padrão. Uma corrente, bloquinho no espaço. Esse padrão mesmo do quadradinho tradicional. Então, temos aqui mais um bloquinho. Vou fazer mais uma corrente, fazer aqui mais um bloquinho com vocês. Um ponto alto, 2 e 3, tá? Então, eu vou seguir esse padrão do bloquinho com uma corrente de espaço até chegar aqui ao canto do quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então adiantei todo esse meu lado cinza e aí eu cheguei ao canto do quadrado. Então, eu vou fazer aqui uma corrente ainda de espaço e aí o canto é o canto padrão, que vão ser 3 pontos altos, 3, 2 correntes, 1 e 2,
E aí, no mesmo lugar, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, esse canto não muda, tá? O canto é em cima do canto. E aí, eu tenho a outra lateral. Na outra lateral, eu tenho que fazer a mesma quantidade de bloquinhos que eu fiz aqui. Então, eu fiz, ó, fora o canto, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiz 10 bloquinhos aqui. Então, aqui eu também tenho que parar quando eu já tiver 10 bloquinhos, tá? Então, aqui esse lado padrão é normal. Uma corrente. Aí faz o bloco de 3 pontos altos. Uma corrente. E aí vai para o próximo espaço e faz o bloco de 3 pontos altos. Então, no meu caso aqui, são 10, né? Para quem tá seguindo exatamente esse meu padrão. Eu fiz 10 bloquinhos, eu tenho que fazer mais 8, né? 2 mais 8, 10. Aí eu vou chegar até o final desses meus bloquinhos e volto. Agora, caso você esteja fazendo com outra quantidade, não se preocupe, é só fazer a mesma quantidade que você fez aqui, você faz desse lado, independente de quantos sejam, 8, 7, 20, sei lá, a quantidade que tiver aqui do seu cálculo, você faz igual desse lado. Eu vou adiantar o meu. Bom, então fiz, no meu caso, 10 bloquinhos. Não tô contando aqui com o canto não, tá? 10 aqui desses bloquinhos simples. A mesma quantidade que eu tenho aqui. Então, nesse momento, é bom contar para ver se está tudo certinho antes de continuar o trabalho. E no meu caso, que eu já tenho o outro lado pronto, eu também contei, comparei com o outro lado para ver se está tudo igualzinho. Então, na primeira carreira é a melhor hora de você fazer isso. Compara tudo se está tudo certinho para poder continuar tranquilamente seu trabalho. Bom, então a próxima carreira nós temos que voltar, né? Porque aqui é o final, eu não quero crochetar essas pontas. Então, daqui eu vou subir 3 correntes de altura, que é o primeiro ponto alto, mais uma de espaço. Aí agora eu vou começar a trabalhar carreiras de ida e volta. Então, aqui no primeiro espaço, eu vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente, vou para o próximo espaço e faço outro bloquinho de 3 pontos altos, né? Uma corrente, mais um bloquinho de 3 pontos altos. Você vai seguir esse padrão até chegar na ponta do trabalho, até chegar aqui, tá? Eu vou adiantar o meu e vou mostrar aqui a ponta novamente. Não tem mistério, esse canto é sempre igual, mas mesmo assim eu vou fazer com vocês, tá? Vou adiantar o meu. Então, fiz aqui a lateral, adiantei e cheguei ao canto do trabalho de novo. Então, daquele jeitinho, né? Faz uma corrente de espaço, faz o bloquinho de 3 pontos altos. Três, 2 correntes, faz mais 3 no mesmo lugar. Então, esse canto é sempre igual, né? E aí, eu entrei na lateral de novo, que é o esquema de uma corrente, os bloquinhos simples, assim, de 3 pontos altos.
Então, isso aqui já não tem mais mistério, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou adiantar essa minha lateral toda e mostro aqui como é o final, tá bom? Vamos lá. Então, fiz todo o meu lado aqui da carreira, já cheguei aqui no meu último bloquinho. Para terminar a carreira, você vai fazer uma corrente de espaço, vai na terceira corrente de altura que você tem aqui e termina a carreira com ponto alto, tá? E aí você fica com um vão aqui no final, do mesmo jeito que você deixou um vão aqui no começo. E aí, para a próxima carreira, a gente tem que começar com um bloquinho fechado, né? Que é sempre assim, né? Fechado, aberto e agora um fechado. Então, para iniciar a carreira com o bloquinho fechado, são as 3 correntes, e aí vira o trabalho e faz mais 2 pontos altos no espaço. Então, a gente tem um bloquinho fechado igual essa primeira carreira. Então, essa terceira carreira é igualzinha à primeira, tá? Aí, uma corrente, vai para o espaço e faz mais um bloquinho de 3 pontos altos. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar minha volta toda, tá? Quando eu chegar lá no final da carreira, eu volto e aí vou dar as indicações para vocês aumentarem o trabalho. Bom, então fiz toda a minha carreira, tá? Fiz o canto igualzinho sempre e cheguei aqui ao final do outro lado. Então, aqui eu vou fazer uma corrente de espaço. Aí, nesse espaço final, eu vou fazer meu último bloco de 3 pontos altos, tá bom? Então, é assim que a gente termina a carreira, né? Com o bloquinho de 3 correntes. A próxima carreira é igual essa daqui, tem que começar com o espaço aberto. Então, eu vou subir 3 correntes de altura, que é o primeiro ponto alto, mais uma de espaço, 4 correntinhas no total. Viro o trabalho, aí no próximo espaço eu faço o meu bloco de 3 pontos altos. Então, aproveita que eu tô fazendo aqui algo que já é repetido, né? E aí se inscreve no canal. Se você assistiu até agora, é porque tá gostando. Então, aproveita esse tempinho e dá uma curtida aí no vídeo, tá? Porque curtir para vocês não custa nada, mas para mim faz muita diferença. Você também pode ser membro do canal Liana Ribeiro, tá? Para ser membro do canal Liana Ribeiro, você clica no botão Seja Membro e aí o investimento por mês é só de R$ 2,99, praticamente R$ 3, né? Arredondando. Então, você imagina, né, ter aulas exclusivas para membros, aulas que eu não deixo disponível para o público, e também tem um canal exclusivo no Telegram, onde eu respondo todas as dúvidas dos membros. Imagina só você ter uma professora de crochê disponível para tirar suas dúvidas só por R$ 2,99 por mês. É um investimento que vale muito a pena, né? Bom, então não tem mistério aqui, né? Vai fazendo essa lateral toda e chega lá até o final. Então agora eu vou dar uma mexida na câmera para mostrar para vocês quantas carreiras vocês vão ter que fazer do cinza, tá bom? Então vamos lá.
Bom, eu tô com a câmera na mão de novo, tá? Então, olha só, esse aqui é o lado que eu tô fazendo, né? E esse aqui é o meu lado que já tá pronto. Então, vou contar aqui com vocês quantas carreiras eu fiz, olha. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Eu fiz 16 carreiras. Ah, Liana, como é que você calculou isso? Como que você calculou que você fez para fazer 16 carreiras? Porque esse lado tem que ter a mesma quantidade de blocos desse lado aqui. Então, aqui eu não tinha 8, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho que ter 8. Então, aqui eu também tenho que ter 8 blocos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, eu termino com o espaço, porque aqui eu também tenho o espaço do canto. Então, por isso que eu cheguei à conclusão de que eu tinha que fazer 16 carreiras. Então, esse é o cálculo que você precisa fazer caso você esteja fazendo na contagem diferente da minha. Está fazendo com outro fio ou de outra largura, tanto faz. Você conta quantos blocos você deixou sem crochetar, faz a mesma quantidade de blocos para cima e tem que terminar, então você tem que sempre fazer carreiras pares, né? Uma quantidade par, porque você tem que terminar com o espaço, a carreira começando com o espaço para essa ponta ficar igual a essa ponta aqui, que aqui tem o canto do trabalho que tem aquele espaço de 2 correntinhas, tá bom? Então, isso que você tem que fazer nesse momento. Esse lado aqui que você está crescendo, você faz a quantidade de carreiras para ficar com a mesma quantidade de bloquinhos que você deixou na ponta do quadrado, tá bom? Então, no meu caso, eu vou adiantar o meu trabalho até completar 16 carreiras, mas vocês fazem de acordo com o quadrado de vocês, tá bom? Então, vou adiantar o meu trabalho e já volto. Bom, então, gente, adiantei aqui as minhas 16 carreiras, né, do meu bico cinza. Agora não tem mais cálculo nenhum, tá? Vocês podem ir aumentando o trabalho para ficar do comprimento que vocês desejam, seguindo sempre esse bico. A gente vai sempre repetir exatamente ele igualzinho. Então, por exemplo, aqui eu iniciei o cinza depois do 8º bloquinho, né? O de vocês pode estar diferente dependendo da linha e da largura que vocês escolheram, né? Mas no meu caso aqui, eu tinha 8 bloquinhos e aí eu comecei no espaço seguinte. Então, aqui também eu vou deixar 8 bloquinhos e vou fazer aqui onde eu marquei com alfinete, olha, nesse espaço aqui eu vou começar a repetição desse meu bico. Como o outro lado já está pronto, vou mostrar para vocês, olha. Eu fiz só mais uma vez o bico, mas isso vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, tá? E eu fiz, então, com a cor do quadrado central. Então, eu ainda tenho essa quantidade aqui de novelo. É pouco, né? Não sei se vai dar para fazer as 16 carreiras. Então, se você está optando por fazer assim com 3 cores, como eu estou fazendo, leve em consideração que a cor que você faz o quadrado central é a que você vai gastar mais, tá? Então, eu vou iniciar aqui onde eu marquei. Deixa eu botar mais pertinho para vocês verem. Eu vou iniciar aqui com a linha rosa, repetir só mais uma vez esse bico, né? E aqui eu já tô acertando, tá vendo? Eu já tô acertando para ficar retangular. Aqui já tá certo, aqui também. Eu tô acertando lá já o outro lado. Então, já tô bem na reta final já, né? Desse caminho de mesa. Então, vou botar a câmera no tripé só para mostrar esse comecinho aqui, né? Só para relembrar, porque eu já mostrei quando eu fiz o cinza, e aí eu adianto o trabalho.
Então, para inserir a linha nova, eu vou dar aqui uma laçada inicial. E aí vou naquele local que eu marquei, né? Deixei 8 bloquinhos. E aqui nesse espaço, depois do 8º bloquinho, é que eu vou fazer o começo do meu bico novo. Então, você vem aqui pela frente do trabalho, puxa o fio do novelo e prende como se fosse um ponto baixíssimo. E daí é aquele padrão dos bloquinhos, né? Eu vou começar com 3 correntes, mais 2 pontos altos. Uma corrente, vai para o outro espaço e faz mais 3 pontos altos. E por aí vai, né? Até chegar aqui ao canto. O canto também é igual, mas de qualquer maneira, quando eu chegar lá, eu mostro para vocês. Bom, cheguei aqui, terminei aqui o meu lado, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos. O 10º vai ser aqui no canto. Então, vou mostrar o canto para vocês. Eu faço uma corrente, mas o canto é totalmente igual, tá? Você vai fazer mais um bloquinho aqui de 3 pontos altos. 3, mais 2 correntes. E aí, no mesmo lugar, eu vou fazer mais 3 pontos altos para formar mais um bloquinho. Então, o canto é sempre do mesmo jeito, tá? E aí, volta a lateral. Uma corrente, 3 pontos altos. Exatamente do mesmo jeito, ok? Então, eu tenho que ter 10 bloquinhos, já contando com esse aqui mesmo, eu tenho que ter 10 bloquinhos desse lado também, né? Para ficar igual a esse outro lado, tá? Então, eu vou adiantar o meu e já volto. E o meu, olha como é que já tá enorme o meu. Meu trabalho tá caindo da mesa, que essa mesa é pequenininha. Então, eu vou fazer todos os meus 10 bloquinhos e volto. Bom, então cheguei ao final aqui da carreira do meu bico novo e eu fiz a mesma quantidade de bloquinhos que eu tenho desse lado, eu fiz desse lado. Contando desde o primeiro do canto, eu fiz 10, para quem está fazendo exatamente como o meu, né? Caso você esteja fazendo diferente, não tem problema, é só seguir a mesma quantidade de bloquinhos que você fez do outro lado, tá? Então, agora eu só vou mostrar também, só para relembrar como é que sobe para a próxima carreira. Você vai fazer 3 correntes, que vai ser um ponto alto e mais uma corrente de espaço. Vai virar o trabalho e aí começa a fazer os bloquinhos a partir desse primeiro espaço. 2 e 3. Tá vendo? Então, aí uma corrente de espaço, vai para o outro bloquinho e vai para outro espaço e faz o bloquinho, tá? Então, agora não tem mistério, tá? Até o canto aqui vai ser igual, né? O bloco de 3 pontos altos, 2 correntes, outro bloco de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou adiantar de novo o meu trabalho. Eu tenho que fazer 16 carreiras, lembram? Aqui eu tenho 16 carreiras do cinza. Como essa parte rosa é só uma repetição do cinza, eu vou fazer 16 carreiras novamente, tá? Vou adiantar bem o meu trabalho e aí já volto já para mostrar, já começar o acerto de lateral, né? Para transformar todos esses bicos em um retângulo, ok? Então vamos lá. Bom, eu voltei antes de terminar as 16 carreiras, só para mostrar para vocês
que acabou o meu primeiro novelo do rosa, né? Eu tenho um segundo novelo e aí eu vou ter que iniciar o segundo novelo aqui na nona carreira, se não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. Então, aqui na nona carreira, o primeiro novelo do rosa acabou, tá? Então, voltei só para mostrar mesmo isso para vocês. Então, com certeza, 2 novelos da cor central serão necessários. Bom, então já adiantei todo esse meu outro bico, né? Eu fiz com 16 carreiras, igualzinho a esse aqui. E nesse momento eu vou parar esse formato do bico. Eu já vou começar a acertar para transformar ele num retângulo. Mas se você quiser fazer mais comprido, é só contar aqui qual é o buraquinho que você começou e aí começar no mesmo buraquinho aqui em cima, né? Aqui no meu, para quem tá seguindo igualzinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu quiser fazer outro bico, eu tenho que começar aqui e fazer mais 16 carreiras para ficar igualzinho, tá? Então, aqui vocês vão ficar livres para fazer do tamanho que vocês quiserem. Aí, o que nós vamos fazer agora nessa parte? Nós vamos fazer esse nivelamento, tá vendo? Aqui tinha o bico e agora não tem mais, ó. Aqui a lateral tá reta, o topo tá reto e aqui tá reto também, ó. Então é isso que a gente vai fazer agora, a partir desse momento. Nós vamos fazer esse nivelamento aqui das bordas, tá? Vamos lá. Bom, então, onde que eu vou começar o nivelamento? Eu vou começar o nivelamento aqui nesse lado do meu último bico. Então, nesse buraquinho aqui do meu último bico é que eu vou começar a nivelar esse lado aqui. Então, primeiro a gente vai trabalhar só esse lado, para depois a gente trabalhar esse lado. Então, tenham isso em mente conforme a gente estiver fazendo o trabalho, tá? Eu só vou trabalhar daqui até aqui, ok? Então, vamos lá. Bom, então eu vou inserir agora a minha terceira cor. A ideia é que esse nivelamento das bordas para transformar os bicos em retângulo seja feito com uma cor diferente das que você usou no centro do trabalho, tá? Para a gente poder ver a diferença, né, dos padrões. Então, aqui, olha, eu vou inserir a minha linha nova nesse buraco aqui do canto e vou trabalhar só esse lado aqui como eu mostrei. Então, você vem pela frente do trabalho, puxa a linha do novelo e prende com ponto baixíssimo. Daí, você já pode ir escondendo esses fios aqui, tá? Por dentro dos pontos altos. Então, vou fazer aqui minhas 3 correntes, que é o primeiro ponto alto, e vou fazer mais 2, deixando os fios por dentro, tá? Para depois você poder cortar com segurança. Aí nós vamos fazer uma corrente, o padrão, né, dos bloquinhos. E no espaço, mais 3 pontos altos. Então, você vai fazer isso por toda essa lateral aqui do bico, do seu último bico, né? Então, eu vou adiantar a minha e já volto. Bom, então fiz aqui toda a minha lateral com o azul. E para quem tá fazendo igualzinho ao meu, deixa eu contar quantos bloquinhos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, quem tá fazendo igualzinho a mim, são 19 bloquinhos. Caso você esteja fazendo de tamanho diferente, é só seguir esse padrão, né? Fazer os bloquinhos por toda a lateral do último bico.
A ideia agora é a gente começar a formar um triângulo com essa cor azul, tá? Então, a gente vai começar a fazer um triângulo diminuindo a quantidade dos bloquinhos. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos subir 3 correntes só. Aí, vamos virar o trabalho. E vamos pro primeiro espaço e fazemos o nosso bloquinho. Então, com isso, como a gente está fazendo só 3 correntinhas, a gente não está deixando um espaço. A gente já está formando aqui uma linha inclinada, tá vendo? Então, nessa carreira a gente vai ter menos bloquinhos do que na anterior. Então, uma corrente e faz outro bloco. Agora é seguir esse padrão até chegar aqui ao final da carreira. Aí eu volto para mostrar para vocês como é que é o final de carreira. Bom, então adiantei tudo, tá vendo? Agora aqui no final vou mostrar para vocês como é que termina, para poder diminuir a carreira. Aqui eu ainda vou fazer uma corrente, vou fazer aqui o último bloquinho. No último espaço, né? Eu faço meu último bloco. E aí, no final, eu não dou corrente de espaço, eu já vou direto aqui na terceira corrente de altura e fecho a carreira com um ponto alto. Então, eu não dou corrente de espaço aqui para essa lateral começar a ficar inclinada. E aí, vou mostrar de novo como que se sobe para a próxima carreira. Você vai fazer só 3 correntes, aí vai virar o trabalho, aí vai depois do bloco, ó, depois do bloco, não é aqui não, tá? Depois do bloco, você faz os 3 pontos altos. Saiu do foco, né? 2 e 3, aí uma corrente, aí tudo igual, né? Uma corrente e faz o bloco na próxima. Eu vou adiantar a minha carreira, ainda vou mostrar mais uma vez o final, tá? Para vocês, para ficar bem reforçado. E aí eu dou as dicas para adiantar o trabalho, tá bom? Vou lá. Então, adiantei toda a lateral, vou fazer aqui o final com vocês de novo. Uma corrente, vou fazer meu último bloquinho aqui no último espaço. 2 e 3. E aí, sem corrente de espaço, eu vou fazer um ponto alto aqui na terceira corrente de altura para terminar a carreira. E aí, para começar a próxima, é aquele esquema: 3 correntes só, viro o trabalho, aí só depois do primeiro bloco é que você vai começar a próxima carreira, os blocos da próxima carreira, tá bom? Então, você tem que seguir esse padrão até o topo do triângulo. Você depois vai reparar que vai ficar num formato de triângulo essa parte azul que você vai estar crochetando. Então, você tem que fazer esse esquema que eu mostrei aqui no vídeo até você ficar só com um bloquinho no final, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adiantar esse meu trabalho até chegar lá com um bloquinho só, para mostrar para vocês o final dessa lateral. Quando a gente terminar essa lateral, a gente vai partir para outra, tá? Então, eu vou adiantar bem o meu trabalho e já volto. Bom, então, eu fui diminuindo, tá vendo? Formar um triângulo. Eu cheguei aqui agora na última carreira,
onde eu só vou ter um bloquinho aqui no meio. Então, decidi fazer essa última carreira com vocês. Vou fazer 3 correntes, vou virar o trabalho. Aí, vou fazer o bloquinho nesse espaço do centro. 1, 2 e 3. E o ponto alto aqui na minha terceira corrente de altura. E faço ponto alto. E aí eu terminei esse meu lado aqui, o nivelamento da lateral. Eu já posso cortar o meu fio. Vou puxar. E tá terminado. Esse fio eu vou deixar por enquanto, porque nas carreiras em seguida eu posso acabar encontrando algum lugar para esconder esse fio. Então eu vou deixar ele aí por enquanto, tá? Então vamos analisar o total do trabalho até agora para mostrar o que nós vamos fazer em sequência. Bom, a minha câmera tá na minha mão de novo, tá? Então vai tremer um pouquinho. Então, perceberam? Aqui nós fizemos um triângulo na cor azul, mas a gente já conseguiu nivelar essa lateral e esse topo. Agora, a gente tem que fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, para poder nivelar o topo e essa lateral. Então, eu vou inserir a minha linha nova aqui, onde está o meu alfinete, tá vendo? No topo aqui do ponto alto. Por quê? Porque aqui tá vendo que tem aquele canto, né? 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou inserir a linha aqui no topo do ponto alto para fazer 2 correntes e mais um bloquinho aqui nesse mesmo lugar, tá? Então, eu tô mostrando assim para ficar mais fácil de vocês visualizarem. É isso que eu vou fazer. Eu vou inserir aqui, vou fazer tipo aquele canto que a gente já fazia antes, e aí vou completar todo esse lado do bico com a cor azul. Vamos lá. Bom, então para iniciar, eu vou fazer aquela laçada e vou inserir a linha naquele local que eu mostrei. O trabalho já tá grande, até perdi aqui onde é. Achei. Aqui, ainda bem que eu marquei com alfinete, né? Que aí fica mais fácil de achar. Tá? Então, agora a gente vai completar todo esse lado aqui, começando do topo aqui do ponto alto, tá? Não é aqui no espacinho do canto, não. Então, eu venho aqui com a minha agulha pela frente. Vou inserir com um ponto baixíssimo, como se fosse um ponto baixíssimo. Aí sim, vou fazer 2 correntes. E vou fazer o meu bloco ainda aqui no mesmo lugar para fazer o canto. 1, 2 e 3. Então, eu fiquei seguindo esse padrão do canto, tá vendo? Ficou igualzinho às outras carreiras. E agora é o padrão mesmo normal, tá? Uma corrente, vai para o próximo espaço e faz o bloquinho. Dois e 3. Aí, uma corrente, outro bloquinho, assim por diante. Então, eu vou adiantar até chegar aqui no final da carreira e já volto.
Já adiantando, é a mesma coisa, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, mas eu vou mostrar mais uma vez para vocês. Bom, então adiantei toda a lateral, aí agora eu vou fazer aqui uma corrente e vou fazer nesse canto o meu último bloco. 2 e 3. Para a próxima carreira, é aquele esquema, eu tenho que começar a diminuir a quantidade de blocos, né? Eu tenho que fazer um triângulo nesse lado. Então, eu vou subir só 3 correntes, vou virar o trabalho e fazer o bloco aqui depois do primeiro bloco. Então, com isso, eu já fiz uma diminuição, porque ao invés de fazer 4 correntinhas, que era uma para o ponto alto e uma para o espaço, eu só estou fazendo 3, como se fosse um ponto alto inclinado, né? Então, uma corrente e continua fazendo o bloco. Então, eu vou adiantar essa minha lateral toda até chegar aqui no final para mostrar para vocês onde termina, tá bom? Bom, então adiantei toda a minha carreira, né? Já tô com 2 e eu vou mostrar para vocês aqui o final. Tá vendo que aqui tem o leque, né? E eu tenho 2 bloquinhos ainda aqui da carreira anterior. Esse leque, você não vai contar ele como continuação da carreira para subir para a próxima. Você tem que imaginar que o seu último bloquinho tem que ficar antes do último da carreira anterior, né? Lembra que a gente sempre está fazendo isso para poder diminuir, porque se você faz um bloquinho aqui, você não está diminuindo, você está mantendo a mesma quantidade dos bloquinhos de baixo, tá? Então, aqui eu vou fazer uma corrente, nesse espaço eu vou fazer o meu último bloco, 2 e 3. E aí, sem corrente de espaço, eu vou fazer um ponto alto aqui, nesse ponto alto do bloco. Então, com isso, eu estou diminuindo a quantidade de bloquinhos e, ao mesmo tempo, olha, tá ficando reto aqui. Eu estou acertando tô acertando aqui essa ponta, tá vendo? Eu tenho o leque aqui e tá reto aqui com esse ponto alto. Então, se você fizer um bloquinho aqui, vai criar uma escada aqui, em vez de ficar assim retinho. Então, você tem que parar antes de chegar no último bloco. E esquece o leque do canto, tá? Faz aqui, aí já passa para a próxima carreira. E aí, o resto é igualzinho, tá? 3 correntes, e aí vira o trabalho e faz o bloquinho. A partir de agora, não tem nem que prestar muita atenção, é só seguir o padrão que a gente fez do outro lado, de ir diminuindo os bloquinhos até chegar a um bloquinho só na carreira. Então, independentemente de quantos bloquinhos você iniciou aqui, né, você vai ter que terminar quando chegar na carreira de um bloquinho só. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou adiantar o meu lado, essa minha lateral aqui, até ficar só com um bloquinho na carreira. Bom, então, para iniciar, vou fazer aqui a laçada. E eu vou continuar com o azul, né? Porque todo o meu nivelamento está sendo feito em azul. Então, tá aqui, ainda bem que eu marquei com alfinete, que ele já tá grandão. Então, tá aqui onde eu vou inserir a minha linha nova. Então, vou tirar aqui o alfinete. Vou com a linha assim pela frente, no último ponto alto, e prendo com um ponto baixíssimo.
E aí, como era o padrão dos cantos, né? Eram 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo lugar, né? Então, nós sempre vamos iniciar assim, como se fosse o padrão do canto do quadrado, ok? E aí volta o normal, né? Uma corrente, o bloco de 3 pontos altos, uma corrente e o bloco de novo. Você vai seguir esse padrão, né, dos bloquinhos com uma corrente de espaço até o último espaço, no meu caso, do rosa, né? Eu vou ter que fazer, olha, até esse último espaço do rosa. Aí é o que eu vou adiantar, tá bom? Vou adiantar até aqui e já volto para mostrar como passar para o lado cinza. Então, adiantei aqui todo o lado rosa. Para quem está fazendo igualzinho a mim, né? A gente tem aqui o padrão do leque, do canto, e aí a gente tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, tá? Para quem está fazendo igualzinho ao meu. Mas isso não é regra, você vai fazer do tamanho que você tiver escolhido. Agora, para passar do rosa para o verde, eu vou direto para esse espaço verde, né, que eu falei cinza. Você tem que ir direto para esse espaço aqui do cinza, tá bom? Então, do último espaço do rosa, você vai direto para o primeiro espaço do cinza, sem corrente de espaço. Então, você precisa tensionar bem o ponto para esse primeiro ponto alto não ficar frouxo, porque pode acontecer. Então, tem que tensionar bem esse primeiro ponto. Tá vendo que não formou buraco aqui? Às vezes forma buraco. Quando você tem que fazer assim, 2 pontos altos em seguida, mais longe um do outro. Então, aí eu volto ao normal, né? Aí eu tenho aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Aí uma corrente e continua. Continua os bloquinhos. Aí eu vou adiantar os meus até chegar aqui no topo, e aí eu mostro como passar para a próxima carreira, como terminar e como passar para a próxima carreira, tá bom? Bom, então adiantei aqui toda a lateral da base cinza e vou chegar aqui no final ainda com um espaço aqui. Então, eu vou fazer meu último bloco aqui. E já vou subir para a próxima carreira. Nesse momento, é bom vocês contarem se tá certinho um lado e o outro, tá? Então, aqui, olha, na base rosa, eu comecei aqui quando foi fazendo o leque, né? Então, vou começar por ele. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, agora aqui na base cinza, eu tenho que ter 8 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Tem que estar certinho batendo o lado da base rosa com o lado da base cinza. Por experiência própria, é fácil errar nesse momento, tá bom? Então, contem, já que é a primeira carreira, né? Para não precisar depois ficar desmanchando. Então, eu vou passar para a próxima carreira com 3 correntes, viro o trabalho, e aí eu vou começar o meu próximo bloco depois do bloco inicial. Então, vou fazer aqui meu primeiro bloco. E aí eu volto para o padrão de uma corrente de espaço e o outro bloquinho.
Faz os 3 pontos altos. E aí, eu vou adiantar toda essa minha lateral da base verde, eu vou fazer até o meu último espaço aqui, que tem a base cinza. Eu não sei por que eu tô chamando cinza de verde, tá? Então, eu vou adiantar até aqui no último espaço da base cinza e já volto. Adiantei aqui toda a lateral com a base cinza e agora eu vou passar direto aqui para o outro lado, sem corrente de espaço, tá bom? Então, eu vou do primeiro espaço do cinza para o primeiro espaço do rosa. Tensiona bem, puxa bem a linha desse ponto alto para ele ficar bem apertado, tá? E não criar buraco. É importantíssimo fazer isso, senão fica muito feio, tá? Então, aqui, meu primeiro bloco, uma corrente e vou para o próximo bloco. Tá? Então, agora eu vou adiantar de novo até chegar aqui perto de onde nós iniciamos. Olha aqui a minha linha que eu inseri, né? Então, eu vou adiantar o meu até aqui e já volto. Então, eu adiantei aqui todo o lado da base rosa e eu ainda tenho aqui um espaço. Vou fazer meu último bloquinho aqui nesse último espaço. E eu vou fazer um ponto alto sem corrente de espaço. Eu vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto alto do bloco, no último ponto alto do bloco. Então, a ideia é que tem que ficar assim, olha, bem niveladinho. Se não ficar algum degrau aqui, é porque você fez bloquinhos a mais. Então, nessa segunda carreira, se você ainda quiser contar para ter certeza, de cada lado, no meu caso, eu vou ter 7 bloquinhos. Você tem que de cada lado ter um bloquinho a menos, tá bom? Então, a ideia é que esteja tudo retinho. Vamos passar para a próxima carreira. Aí daí já não tem mais mistério não, tá? Essas 2 primeiras carreiras é que você tem que analisar bem aonde que você vai terminar. Mas agora é só seguir o padrão, tá? Fiz 3 correntes para virar para a próxima carreira. Venho aqui no espaço, tem que ser no espaço depois do bloco, tá? Para a gente diminuir a quantidade de blocos. E aí vai fazendo normalmente uma corrente, vai fazendo os blocos normalmente. Quando chegar no centro, você vem fazendo normalmente. Quando chegar aqui no último espaço do lado rosa, você vai direto para o primeiro espaço do lado cinza, sem corrente de espaço. E aí termina até o final, tá bom? Então, esse é o padrão que vocês vão seguir até vocês terem um bloquinho do lado rosa e um bloquinho do lado cinza, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu até chegar nesse ponto, um bloco de cada lado. Bom, então adiantei o trabalho até o ponto em que eu só vou ter um bloco aqui desse lado e um bloco aqui desse outro lado. Vocês já viram no meu canal a dica que eu dou do alfinete de segurança? É muito bom quando você tem que deixar o seu trabalho guardado por algum tempo sem fazer, que foi o meu caso. Eu adiantei e precisei guardar até a hora de eu poder fazer o vídeo. Olha só, se eu não tivesse colocado o alfinete, ó, teria desmanchado tudo, olha. Então, essa dica de você colocar um alfinetezinho de segurança, né? Para não perder o seu trabalho, para o trabalho não se desmanchar, né? É muito boa essa dica. Eu teria perdido aqui vários pontinhos se eu não tivesse feito isso. Então, vou tirar aqui o meu alfinete para começar a nossa carreira.
Deixa eu esperar o foco fixar, pronto. Então, o término, essa carreira é bem parecida ainda, né? Eu vou fazer 3 correntes, vou virar o trabalho, e aí, no primeiro espaço, vou fazer o meu bloco, meu único bloco desse lado, né? 3 pontos altos, 2 e 3. Aí você vai já direto para o outro lado, né? Então aperta bem o fio, segura bem para dar uma boa tensão no fio, para não ficar buraco. Aí faz o seu primeiro ponto alto, tá? Quanto mais você tensionar, menos buraco vai se formar aqui. Então você vai, faz mais 2 pontos altos. E aí, sem corrente de espaço, você vem aqui na terceira corrente de altura e termina a carreira. Então, eu terminei a carreira, a última carreira do preenchimento, com um bloquinho de um lado e um bloquinho do outro. Aí, agora, para terminar, a gente vai virar o trabalho. Já tá tão grandão o meu que tá até difícil. Então, a gente vira o trabalho. E aí vai fazer um ponto alto nessa terceira corrente de altura do outro lado. Também faz esse ponto alto bem tensionado, tá? Para também não ficar buraco aqui. E aí você já pode cortar o seu fio, porque esse preenchimento ele vai ser feito assim, arrematando, inserindo a linha nova. Aqui, ó. Terminei o preenchimento entre o bico rosa e o bico cinza. Aí, para continuar o trabalho, você tem que ir para o outro espaço. Esse outro espaço aqui, olha, né? Agora a gente tem que preencher aqui. Então, onde que eu vou inserir a linha nova? Eu vou inserir a linha nova aqui nesse ponto alto, porque eu vou querer que aqui nesse espaço fique assim, tipo aquele canto que a gente fazia. O bloco, 2 correntes e outro bloco. Os cantos não eram assim? Então, eu quero que fique assim também aqui. Então, a minha nova linha, eu vou inserir sempre nessa posição. Então, eu vou aqui fazer minha laçada inicial. Aí eu vou pegar esse preenchimento que eu acabei, eu venho aqui na cabeça do ponto alto e prendo a minha linha nova com o ponto baixíssimo. Daí eu vou fazer 2 correntes e fazer aqui o bloco no mesmo lugar, para ficar como se fosse o canto do trabalho, igualzinho ao canto, ok? E aí volta tudo ao normal, a mesma coisa que a gente fez nesse preenchimento, nesse triângulo aqui, nós vamos fazer aqui. Eu vou fazer bloquinhos de ponto alto nesse lado cinza até chegar ao último espaço. Então, é uma corrente, né? Vai para o próximo bloco e faz os 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, tudo do mesmo jeito. Então, eu vou adiantar o meu até chegar ao último espaço da base cinza. Bom, então adiantei aqui toda essa lateral com base cinza. Fiz até o último espaço e aí eu já vou entrar na base rosa. Quando eu passo de uma base para outra, eu faço o bloco sem corrente de espaço e apertando bem o fio, para não ficar buraco entre um bloco e outro, tá? Então, sempre é assim, nessa passagem
tem que apertar bem o fio. E aí voltam os blocos, 3 pontos altos, uma corrente, e aí outro bloquinho de 3 pontos altos e por aí vai, tá? Até chegar ao final aqui do lado rosa. Então eu vou adiantar o meu para chegar até aqui no final e já volto. Bom, então adiantei, olha, todo o trabalho com a base rosa. Cheguei aqui no final da carreira e aí nesse último espaço a gente faz ainda o nosso último bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Sempre que você começar o preenchimento novo, é bom você contar se no lado cinza você tem a mesma quantidade de bloquinhos que o lado rosa, tá? Então, no meu caso, para quem está fazendo igualzinho ao meu, eu tenho 8 bloquinhos aqui no lado cinza e agora eu tenho 8 aqui do lado rosa também. Então, como é na primeira carreira, é bom você fazer essa contagem para não ter que ir lá na frente desmanchar de novo, tá? Para fazer de novo. Bom, para a próxima carreira, a gente tem que começar a diminuir, né? Como eu já falei, começar a diminuir a quantidade de blocos. Então, eu só vou fazer 3 correntes, aí já vou virar o trabalho. E aí, para o primeiro espaço, depois do primeiro bloco, eu já começo a fazer o bloco, né? 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos e por aí vai. Então, eu vou adiantar aqui essa minha lateral de base rosa até chegar aqui no último espaço do lado da base rosa, tá? Vou adiantar até aqui. Então, vamos lá. Bom, então cheguei até o último buraquinho da base rosa, do lado da base rosa, e já vou direto aqui para o próximo espaço já da base cinza. Nesse caso, você vai de um lado para o outro sem corrente de espaço e apertando bem o fio para não ficar buraco no final do ponto alto. E aí você continua seus bloquinhos normalmente. Faz aqui, né, os 3 pontos altos, uma corrente, vai para o próximo espaço e faz outro bloco. Então, agora eu vou adiantar até chegar ao final do lado da base cinza para mostrar para vocês como passar, onde terminar e como passar para a próxima carreira. Bom, então adiantei todo o meu lado aqui que tem a base cinza e eu parei aqui no último espaço do lado cinza, porque aqui já é o canto do trabalho, tá vendo? Olha, foi aqui que eu inseri a linha nova, fiz as 2 correntes e o primeiro bloquinho aqui do lado cinza. Então, eu paro aqui no último espaço antes desse bloco. E aí eu vou fazer um ponto alto sem corrente de espaço nesse ponto alto aqui do último bloquinho desse lado. Então, 2 maneiras de você ver se você parou no lugar certo. Primeiro, aqui tem que ficar reto, tem que ficar bem nivelado, tá vendo? O preenchimento anterior com o começo do preenchimento novo. Então, tá certo. Outra maneira é contar os quadradinhos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do lado rosa.
Então, do lado cinza eu tenho que ter 7 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, são duas maneiras para vocês verem se vocês começaram o preenchimento de maneira correta. E aí, para a próxima carreira, eu vou fazer 3 correntes, vou virar o trabalho, vou para o primeiro espaço depois do primeiro bloco e aí começo a fazer os meus blocos. Aí já daqui para frente não tem mistério, é só seguir aquele padrão de ir diminuindo um bloquinho em cada carreira. Você vai adiantar o seu trabalho até aquele momento em que você tem só um bloquinho de cada lado, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou adiantar o meu trabalho todo, todas as minhas carreiras, até chegar nesse nível, até chegar ao ponto da carreira com um bloquinho de cada lado, ok? Então, se você já assistiu até agora, não esquece de curtir o vídeo, tá bom? E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita esse tempinho aí para se inscrever, ok? Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou adiantar as minhas carreiras e volto lá no final. Bom, então, adiantei aqui o meu trabalho até chegar à carreira em que eu só tenho um bloquinho de um lado e um bloquinho do outro. Então, para terminar, vou fazer de novo com vocês. Vocês vão fazer um ponto alto aqui na terceira corrente de altura e terminar o preenchimento com o ponto alto bem apertadinho, tá bom? Para não ficar buraco. E aí, novamente, a gente corta o fio e já pode arrematar esse preenchimento. Aí, só para relembrar, eu tenho mais um aqui, mais um lugar para preencher. Então, eu vou inserir a minha linha nova. Deixa eu só achar meu fio aqui. Eu vou dar aqui a minha laçada inicial. E eu vou inserir a minha linha nova aqui nesse primeiro bloquinho aqui do preenchimento que eu terminei, tá? Porque eu quero fazer como se fosse aqui o canto, tá vendo, ó? 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Então, eu quero fazer a mesma coisa aqui nesse espaço. Então, já tenho aqui os 3 pontos altos, eu vou inserir a minha agulha aqui nesse terceiro ponto alto, prender com um ponto baixíssimo, vou fazer 2 correntes e fazer o meu bloquinho aqui no mesmo lugar, tá? Meu bloquinho de 3 pontos altos. E daí, o resto do trabalho é igualzinho. Ih, escapuliu de novo. Deixa eu fazer esse terceiro aqui. Esse terceiro ponto alto. Pronto, eu fico com o canto igual embaixo a carreira anterior. E aí vai ser uma corrente e faz tudo igualzinho. O preenchimento vai ser sempre igual, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou terminar todos os meus preenchimentos seguindo esse padrão, né, que eu expliquei para vocês, e vou mostrar o final lá do último preenchimento, aonde que a gente tem que fazer a emenda com o trabalho que já está feito, né? Com o que já tem pronto, tá bom? Então, isso que eu vou fazer, vou adiantar todos os meus espaços. Eu tenho esse espaço aqui, eu ainda tenho esse, e aí eu termino, né? Eu termino porque o meu outro lado já está todo adiantado. Eu aproveitei que não estava dando para filmar e adiantei o outro lado todinho. Então, falta pouquinho
para mostrar para vocês o final do trabalho, né? Aí como que a gente vai nivelar tudo para fazer um acabamento, tá bom? Então eu vou adiantar o meu e volto só quando eu tiver terminado. Bom, então eu estou no meu último espaço para fazer o preenchimento. Já estou no último, olha aqui, já fiz desse lado, já fiz desse lado aqui, já está preenchido aqui, preenchido. Aqui já tinha sido feito antes, né? Então, nesse momento, eu tenho já aquele nivelamento do outro lado, né? Aquele triângulo que a gente faz para nivelar o quadrado. Então, eu preciso agora juntar esse preenchimento com esse aqui que já está pronto. E é na primeira carreira, logo que a gente vai fazer isso. Então, eu já tenho aqui uma corrente de espaço. Aqui no meu último espaço de correntinhas, eu vou fazer o meu último bloco. E agora eu vou fazer um ponto alto na corrente, na última corrente aqui de altura que a gente tinha. Cuidado para não pegar um fio só e ficar um buraco esgarçado, tá? Opa, escorregou. Então você faz um ponto alto, que aí você já preparou o fio para voltar aqui para a próxima carreira e você ao mesmo tempo fechou o canto, como se fosse o canto, né? 2 bloquinhos no mesmo espaço. Então, com isso, eu já preparei o fio para a próxima carreira e aí o resto é exatamente igual, tá? É só esse pedacinho que eu queria fazer com vocês para mostrar. Então, você vai fazer só 3 correntes, vai virar o trabalho e vai começar os seus bloquinhos de novo. E você vai diminuindo a quantidade de bloquinhos até chegar à carreira que você só tem um bloquinho de cada lado, tá bom? Então era só esse pedacinho que era diferente que eu queria mostrar para vocês, mas o resto é tudo igual, tá bom? Então eu vou terminar esse meu preenchimento e já volto. Bom, gente, então o centro está praticamente pronto, né? Quer dizer, está pronto, né? O que falta só é fazer um acabamento por volta e um bico, né? Um biquinho de crochê. E aí todo ele tá ficando assim com esses fios, né? E é nessa próxima carreira que a gente vai fazer agora que a gente aproveita para esconder todos esses fios aqui que foi necessário para fazer esses preenchimentos. Então já fiz de um lado, do outro, então ele está todo retangular já não tem nenhum bico mais o trabalho, ele já está todo retangular. Se você for fazer o bico com a mesma cor dos preenchimentos, no último preenchimento aqui, você nem precisa arrematar. Você pode aproveitar e começar o trabalho daqui fazendo a carreira de pontos altos, como eu vou fazer. Só que nesse momento do trabalho, desculpa que a câmera está na minha mão, aí o vídeo vai ficar instável, tá? Eu só tenho isso aqui de linha azul. Depois que eu fiz todo esse trabalho em azul, eu consegui fazer com um novelo só, mas isso aqui não dá para fazer o acabamento. Então, eu decidi fazer com o cinza. Eu vou fazer com o cinza. Do cinza, esse aqui ainda é o meu primeiro novelo. Então, por isso que eu vou fazer com o cinza, que como é ainda o primeiro novelo, pode ser até que eu não abra o segundo, né? E aí fique com o novelo fechado para poder fazer outro trabalho. Do azul, então, que eu já encerrei, eu usei um novelo só, como eu tinha comprado 2, eu tô com um novelo fechado ainda dele, do azul. Do cinza, esse aqui é o primeiro. Eu vou tentar fazer o acabamento com ele, ver se essa linha dá.
Se não der, aí eu vou ter que abrir o segundo. Vamos ver o que que vai acontecer, né? E já o rosa, que eu também já encerrei com rosa, eu precisei entrar no segundo novelo. Então, rosa até o momento foi o que eu gastei mais. Mas o segundo novelo tá desse jeito, tá bem cheio ainda, tá? Mas tive que abrir o segundo novelo do rosa, tá bom? Então eu tô nesse pé. Azul, eu usei um novelo só e não vou fazer mais nada com azul. Cinza, eu tô aqui ainda no primeiro novelo, vamos ver se eu vou precisar do segundo. E do rosa, com certeza, precisa de 2, tá? Eu entrei no segundo, usei pouco, mas usei. Então, o que eu vou fazer agora é uma carreira toda de pontos altos para ir escondendo aquele monte de fio e também para fazer a base para o biquinho, tá bom? Então, embolei tudo aqui. Vamos lá, vamos trabalhar. Bom, então, como eu falei que eu vou começar o acabamento com o cinza, eu vou inserir a linha nova em qualquer lugar, tá bom? Eu vou começar aqui no primeiro espaço da lateral longa, aqui da lateral, tá? Mas isso não é regra não, você pode iniciar em qualquer lugar, ok? Então eu vou inserir aqui a minha linha nova e vou fazer 3 correntes, que já é o meu primeiro ponto alto. E aí nos espaços eu vou fazer sempre 2 pontos altos e aqui no ponto eu vou fazer o terceiro, tá? Vou ficar sempre assim com um grupo de 3. Então, no espaço, e aqui eu não terminei o ponto. Deixa eu fazer esse aqui de novo, da cabeça do ponto. Pronto, agora sim. Aí no espaço são 2. 1 e 2. Na cabeça do ponto, faz mais 1. Então, toda essa carreira vai ser assim, tá? Toda de pontos altos. 2 no espaço. E 1 na cabeça do ponto. Ok? Então, eu vou adiantar, vou fazer toda essa minha lateral grandona. Vou aproveitar, vou escondendo todos esses fios. E aí, quando eu chegar aqui no canto do trabalho, eu mostro para vocês como fazer o canto, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu e já volto. Bom, então eu fiz, olha, toda aquela minha lateral bem longa, toda com pontos altos. Eu vou mostrar para vocês agora o canto, tá? Então, fiz 2 pontos altos aqui no espaço. O canto é o bloquinho de 3 espaços, de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto alto no primeiro bloco. No bloco do meio, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, no mesmo lugar. 2, no mesmo lugar. 3. E daí é ponto alto sobre o próximo ponto alto. E aí eu já cheguei no meu espaço de novo. Vou fazer 2 pontos altos no espaço. Vou aproveitando e escondendo esse fio aqui por dentro. E ponto alto, sobre a cabeça do ponto aqui, né? Então, você faz 2 pontos altos no espaço e um ponto alto na cabeça do ponto, tá? E aí vai fazer tudo igualzinho. Quando chegar lá no outro canto, vai fazer isso aqui de novo. Um ponto alto, 3 pontos altos no mesmo lugar e mais um ponto alto aqui para fechar esse grupinho, tá bom? Então, gente, agora eu vou até o final, tá? Da carreira. Eu vou dar a volta no trabalho todo e só quando eu chegar lá naquele primeiro ponto alto que eu fiz, que eu vou voltar, ok? Então, vamos lá.
Bom, então eu terminei aqui toda a carreira de pontos altos em cinza e aí decidi arrematar o fio, porque o que eu tenho agora de fio cinza é isso aqui. E aí o bico de acabamento que eu escolhi tem 3 carreiras, então isso aqui com certeza não vai dar. E aí eu não quero abrir o meu outro novelo cinza, já que eu tenho ainda o segundo novelo do rosa aberto com bastante linha. Então eu vou optar por fazer o bico de acabamento no rosa para não ter que abrir mais novelos que eu comprei. E aí com isso eu vou ficar com um novelo de cinza e um novelo de azul fechados, o que vai me permitir fazer um outro trabalho, né? Então, até o momento, eu só usei um novelo do azul, um do cinza e 2 do rosa. Então, quem está assistindo o vídeo até agora, agradeço e aí vocês estão sabendo qual é a quantidade de material para esse trabalho igualzinho ao meu, né? Para quem está fazendo igualzinho ao meu. Então, agora eu vou iniciar o meu acabamento. Eu vou iniciar pela. Peraí, que tá no avesso. Eu vou iniciar pelo canto do trabalho, tá? Gente, tá enorme o meu caminho de mesa. Depois vocês vão ver. Tá enorme. Eu vou começar pelo canto do trabalho, tá? Lembram que no canto, no ponto alto do meio, a gente fazia um aumento assim de 3 pontos altos? Então, eu vou começar justamente nesse primeiro ponto alto aqui do trio, tá bom? Então, eu vou dar aqui a minha laçada inicial com o rosa. E eu vou inserir a linha aqui no primeiro ponto do trio. Eu vou fazer uma corrente de altura, que vai ser o equivalente a um ponto baixo, e vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou fazer outro ponto baixo pulando um ponto só da carreira de base. Então, vou pular só um ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, esse é o canto do trabalho, né? Ponto baixo no primeiro ponto alto, 5 correntinhas, pulo do meio e faz no próximo. Aí, agora eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui no canto eu vou pular só dois pontos de base e vou fazer ponto baixo aqui no próximo. Deixa eu achar um furinho aqui para fazer, que aqui é onde está a emenda do meu fio, né? Ponto baixo. Então, essa é a regra do canto, tá? No canto, aqui, bem no cantinho, a gente só pula um ponto e na virada a gente pula 2. Porque nas laterais a gente vai pular 3 pontos altos. Vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou pular 3 pontos de base e vou fazer ponto baixo no quarto. Esse bico de acabamento que eu vou fazer não é desse trabalho, tá? Eu peguei de um outro trabalho esse bico e estou adaptando para colocar aqui. Então, pode ser que em algum momento você precise variar essa quantidade de pontos para caber certinho o trabalho, tá? Então, isso acontece quando você está criando, porque você está criando, né? Então, você está criando ou está misturando padrões, você precisa fazer algumas adaptações, né, na quantidade de pontos.
Então, aqui eu já fiz 3 correntes, eu vou fazer mais 2. Eu vou pular 3 pontos de base e vou fazer ponto baixo no próximo, tá? Então, esse é o padrão dessa carreira, dessa lateral. Quando eu chegar lá no outro canto, eu volto para mostrar se eu tive que fazer alguma adaptação. Aí eu mostro para vocês, tá ok? Bom, eu fiz aqui toda a lateral mais longa, né? A lateral mais comprida do trabalho e já cheguei aqui no canto e eu não vou precisar fazer adaptação nenhuma, tá? Olha só, vou fazer aqui as 5 correntes. Eu vou pular 3 pontos de base e vou fazer o ponto baixo no próximo. E aí eu venho para o padrão do canto. O padrão do canto são 5 correntes, 3, 4 e 5. Eu só vou pular 2 pontos de base, então deu certinho. Eu vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto daquele trio, daquele aumento de 3 pontos altos. E aí eu vou fazer 5 correntes, 3, 4 e 5. Vou pular só o ponto do centro do trio e fazer ponto baixo no terceiro. E aí, para entrar na virada aqui para a lateral de novo, eu vou fazer 5 correntes, 4 e 5. Vou pular só 2 pontos para ficar igual esse lado aqui, pular só 2 pontos de base e fazer o ponto baixo. Então, o canto tem que ser assim, pula 2, pula 1, pula 2. Então, isso que vocês têm que prestar bem atenção nos cantos. Aí, eu volto para o padrão de 5 correntes e pulo 3 pontos de base e faço ponto baixo no próximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora a minha lateral curta. Se eu precisar fazer alguma alteração lá no final, perto do outro canto, eu volto para mostrar a alteração que eu precisei fazer. Caso eu não precise fazer alteração nenhuma, eu vou já até o final da carreira e só volto até o final, tá bom? Só volto lá no final. Então, se eu precisar adaptar, eu volto antes. Se eu não precisar adaptar, eu volto no final da carreira, ok? Combinado? Vamos lá. Então, fiz aqui a lateral curta, a parte mais curta. E aí, aqui no finalzinho, eu vou precisar fazer uma pequena adaptação, tá? Não sei se foi porque eu errei a quantidade de pontos altos de base, ou se é por causa do tamanho mesmo do trabalho. Então, se acontecer com vocês, né, como eu estou adaptando esse bico de acabamento nesse trabalho, então eu fiz aqui minhas 5 correntinhas e aqui que tá o meu trio, né? Aqui que tá o meu trio. E eu tenho que ter 2 pontos depois do trio. Então eu tenho que fazer o meu último ponto baixo aqui. Então nessa última argola eu tive que pular 4 pontos ao invés de 3, tá? Para quê? Para que no canto ele fique certinho, olha. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou pular 2 pontos e faço ponto baixo no primeiro do trio. Aí eu vou fazer 5 correntes. 5, eu vou pular só um ponto de base e fazer ponto baixo no próximo. E aí eu vou fazer 5 correntes, 4, 5, vou pular 2 pontos de base e fazer o ponto baixo. O canto é primordial que esteja correto, tá? Que esteja assim, 2, 1 e 2. O resto da carreira
né, o lado reto da carreira, se você precisar fazer uma adaptaçãozinha como essa que eu precisei fazer aqui, foi a única mudança que eu fiz. O tempo todo eu vim pulando 3, vim pulando 3. Quando eu cheguei aqui no final, eu contei, eu vi o trio, eu tinha que ter 2 pontos, pular 2 pontos, né? Então eu teria que terminar aqui. Aí eu vi, então nesse eu vou ter que pular 4 pontos ao invés de 3. Então aí eu decidi mostrar para vocês. Então quando a gente está criando ou misturando padrões, né? Acabamento de um trabalho com o corpo de outro, a gente precisa fazer esse raciocínio, tá? Mas você viram que a mudança foi mínima, né? Então agora sim eu vou terminar a minha carreira toda e só volto no final. Bom, então terminei toda a minha carreira de alças e na primeira corrente de altura eu fechei a carreira com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos iniciar a próxima carreira com um ponto baixíssimo para andar com a linha para dentro da alça. Aí nós vamos fazer no canto, vamos fazer 3 correntes de altura, que é o primeiro ponto alto, mais uma de espaço, e aí eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Como é o canto, eu ainda vou fazer de novo uma corrente de espaço, um ponto alto no mesmo lugar, uma corrente de espaço, um ponto alto no mesmo lugar. Então, esse é o padrão do canto, tá? Você vai fazer um ponto alto, uma corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Para passar para a lateral, vocês vão fazer uma corrente e esses pontos altos agora vão ser só 2 em cada alça. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto na mesma alça. Uma corrente, vai para a próxima alça, faz ponto alto, uma corrente, ponto alto aqui no mesmo lugar. Então não tem mistério essa carreira também, tá? Então uma corrente de espaço, faz o ponto alto, uma corrente, ponto alto no mesmo lugar, tá? Só o canto que você vai fazer 4 pontos altos com uma corrente de espaço, tá? No resto, em cada alça, são só 2 pontos altos com uma corrente de espaço. Vai passar para outra alça, faz uma corrente de espaço também, tá? Então, essa carreira é só isso. Eu vou circular ela toda e volto no final. Bom, então terminei toda a minha carreira, fiz aqui a minha corrente de espaço, vou na terceira corrente de altura e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Tem que ser na terceira corrente mesmo, porque tem que ficar uma corrente de espaço. Então, assim, nós terminamos a segunda carreira da borda e vamos iniciar a última. Para a última carreira da borda, eu vou andar com ponto baixíssimo para dentro daqui dos 2 pontos altos, nesse espaço de uma corrente. Eu vou fazer 3 correntes de altura, que é meu primeiro ponto alto. Vou fazer um segundo ponto alto no mesmo lugar. Vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer um ponto picô. Vou fazer 3 correntes. Aí nessa primeira corrente que eu fiz, eu vou prender o picô com ponto baixíssimo. E aí no mesmo lugar, eu ainda vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ok? Sem nenhuma corrente de espaço, eu vou pular esse primeiro espaço aqui de correntinha e vou para o segundo. Vou fazer o mesmo grupinho. 2 pontos altos, uma corrente de espaço, mais 3 correntes para o picô.
Nessa primeira corrente que eu dei de espaço, eu vou fazer o ponto baixíssimo, e aí no mesmo lugar eu ainda vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então não tem mistério essa minha última carreira, tá? É só fazer essas coroas, né, em todo o redor. Então, de novo, olha, eu vou pular esse espaço e eu vou fazer aqui na lateral, dentro desses 2 pontos altos que ficam na alça, tá vendo? Não é nesses espaços entre uma alça e outra, é aqui. Então, na realidade, a gente sempre vai pular um espaço e vai fazer no outro. A ideia é essa. Então, vou fazer mais um aqui com vocês. 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, mais 3 correntes pro picô. Aí vem nessa primeira corrente que você deu de espaço e fecha com ponto baixíssimo. E aí no mesmo espaço você vai e faz mais 2 pontos altos. Ok? Então a gente vai fazer isso por todo o redor do trabalho. Eu tô aqui na lateral mais longa, tá? Eu vou fazer essa lateral mais longa e se por um acaso lá perto do canto eu precisar fazer alguma alteração, aí eu mostro para vocês, tá? Se eu só voltar no final da carreira é porque eu não precisei fazer alteração nenhuma no desenho, tá? Então vamos lá. Bom, gente, então terminei todo o trabalho, terminei aquela minha carreira com essas coroas e eu não precisei fazer alteração nenhuma, tá? Eu fiz exatamente seguindo o padrão da última parte do vídeo. Aí eu falei que se eu precisasse fazer alguma alteração eu voltava, se eu não precisasse eu já ia mostrar o resultado, né? Então tá aí, eu não precisei fazer alteração nenhuma. Consegui fazer todo o biquinho do jeito que eu ensinei no vídeo e aí tá o resultado final para vocês. A minha mesa é pequena, essa mesa aqui de trabalho é pequena, então ele não cabe todo esticado, mas tá aí, olha, o quadrado central, que é um losango, na verdade, né? E aí o outro lado. Então ele ficou assim. Tá muito lindo mesmo. Amei a escolha de cores. Se vocês quiserem aí no comentário dar mais sugestões de cores, né, para as nossas colegas poderem fazer os seus trabalhos, fiquem à vontade. Vou aguardar aí o comentário de vocês, tá bom? Então, vou falar agora o tamanho dele. Ele ficou com 1,34 m de comprimento e 53 centímetros de largura, para quem decidiu fazer exatamente igualzinho ao meu. E aí, no total, recapitulando, eu gastei 2 novelos do rosa e só um novelo do cinza e um novelo do azul, tá? Eu tinha comprado 2 de cada cor, né? Porque eu não tinha certeza quanto que eu iria gastar. Então, eu gastei 2 rosa, mas do cinza e do azul eu só gastei 1. Então, para quem for fazer igualzinho ao meu, fica aí a dica do material, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, por favor. Não esqueçam de curtir, porque esse é o tipo de coisa que para vocês não custa nada, né? Curtir, compartilhar. Curtir ainda é mais fácil ainda, né? Só clicar lá no joinha. Então, essas coisas ajudam muito o nosso canal e ajuda muito a gente a continuar oferecendo para vocês vídeos de qualidade e gratuitos, tá? Porque quando a gente recebe muitas curtidas, aí o YouTube acaba sugerindo para mais pessoas e aí nossos vídeos vão ganhando mais visualizações. Então é um hábito, né? Bom vocês adquirirem, curtir os vídeos aqui no YouTube. Claro que se vocês não gostam, não vão curtir, mas, por exemplo, se assistiu até agora, né? Se assistiu até o final, com certeza gostou. Então,
não esqueça de curtir, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.